E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana a gente está iniciando o volume 5 do PET. Hoje eu vou fazer as correções da semana 1. Se ficar alguma dúvida, é só me chamar lá no Conexão Escola. Então, o PET dessa semana introduz a temática do dogmatismo. Dogmatismo vem de dogma. O que é dogma? É uma verdade que é aceita e inquestionável, indiscutível. A pessoa simplesmente aceita. Um exemplo que a gente pode dar aí para vocês entenderem claramente, no caso, por exemplo, do dogmatismo religioso. Quando se fala que Jesus nasceu de uma virgem, se a gente for analisar racionalmente, isso é impossível. Mas para aquele religioso é uma verdade inquestionável, então isso é um dogma. Não existe dogma só na religião, né? Tem o dogmatismo na filosofia, tem na política, etc. Quando a gente vai falar então do dogmatismo filosófico, o que seria isso? Quando a gente faz uma afirmação que é considerada uma verdade absoluta, a gente fala de certezas, né, dentro de determinadas teorias que não são questionadas, que são aceitas. O dogmatismo é uma corrente que vem para contrapor ao ceticismo, né? Para os céticos não é possível conhecer, eles colocam tudo em dúvida. E já para os dogmáticos é possível conhecer, é possível chegar a uma verdade absoluta. Então, o problema do dogmatismo é quando ele acaba cegando as pessoas, né? O texto do PET, a gente pode ver uma citação aí de Nietzsche, que diz o seguinte, convicções são prisões. Então, geralmente, aquele que é dogmático, ele tem dificuldade em aceitar novos paradigmas, tem dificuldade em aceitar mudanças e acaba ficando fanático, né? E o fanatismo acaba gerando violência. A gente pode ver claramente isso na política, né? Se vocês forem analisar aí nas redes sociais, por exemplo, esse embate aí entre a esquerda radical e a direita radical, eles brigam como se fossem uma gangue pelo poder, né? Sobre o dogmatismo, o Kant nos alerta, né, para os limites do conhecimento. Ele vai dizer que todos os filósofos anteriores, eles eram dogmáticos, né? Eles não acordaram do sono dogmático. Se a gente for analisar os gregos, por exemplo, para eles a realidade é inteligível, eles não questionavam a razão. É possível conhecer a realidade, é possível conhecer o mundo. Aí, quando a gente chega na modernidade, a grande problemática é acerca do conhecimento. Será que é possível mesmo conhecer alguma coisa? Aí a gente tem duas principais teorias, né, que tentam responder esse problema. A primeira é o racionalismo, vai dizer sim, é possível conhecer e é possível conhecer pela razão. A outra corrente contrária é o empirismo, eles vão dizer sim, é possível conhecer, mas é possível conhecer pela experiência, né? Pela experiência sensível. E aí a gente tem o criticismo de Kant, que é uma tentativa aí de superar essas duas correntes. Vamos agora então para as atividades. Na página 112, questão 1. Dogmáticos em grego significa o que se funda em princípios, ou aquilo que é relativo a uma doutrina. Dogmatismo é a doutrina segundo a qual é possível atingir a certeza. Sobre as diferentes formas de manifestação do dogmatismo, assinale o que for correto. Letra A. A metafísica tradicional, por acreditar que poderia progredir sem uma crítica da razão, foi considerada por Immanuel Kant dogmática. Letra B. Uma ciência opõe-se ao dogmatismo quando ela se declara neutra e legitima suas descobertas, acreditando na infalibilidade de seu método. Letra C.
As proposições do cálculo e da geometria são, para Kant, dogmáticas, pois são princípios reflexivos que unem a sensibilidade e o entendimento no juízo de gosto. Letra D. A escola jônica, ao procurar a arqué na physis, produz uma nova forma de pensamento dogmáticos, pois todos os seus pensadores concordam que o universo tem a mesma origem. Então, aí, a alternativa correta, letra A. O próprio texto do PET aí traz essa informação aí. Questão 2. Dogmatismo vem da palavra grega dogma, que significa uma opinião estabelecida por decreto e ensinada como uma doutrina sem contestação. O dogmatismo é uma atitude autoritária e submissa. Autoritária porque não admite dúvida, contestação e crítica. Submissa porque se curva a opiniões estabelecidas. A ciência distingue-se do senso comum porque este é uma opinião baseada em hábitos, preconceitos, tradições cristalizadas, enquanto a ciência baseia-se em pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas, e na exigência de que as teorias sejam internamente coerentes e digam a verdade sobre a realidade. Letra A. Cite duas implicações políticas do dogmatismo e dê exemplos relacionados à atualidade. Então, aí vocês podem citar como exemplos aí, né? Essa submissão cega a uma ideologia vai levar a uma espécie de guerra entre gangues, né? Os exemplos aí dos partidos políticos vocês podem colocar. E também esses indivíduos acabam perdendo a razão, né? Porque para eles o mais importante acaba sendo a emoção, né? Aquilo que eles consideram a verdade, né? Eles sentem como sendo a verdade, para eles aquilo é absoluto. E aí ele não adianta mostrar fatos para eles, porque sempre eles vão colocar a emoção acima de tudo. Então vocês podem usar as próprias redes sociais aí para como exemplo aí para colocar na resposta de vocês. Letra B. Do ponto de vista da objetividade, explique por que o conhecimento científico é superior ao senso comum. Então, aí, no próprio enunciado aí da questão tem a resposta, né? A ciência, ela se baseia em pesquisas, em investigações sistemáticas, né? E exige fatos coerentes, né? Sobre a realidade, enquanto que o senso comum é simplesmente dogmático, né? Aceita ideias cristalizadas, não questiona. Então, aí no próprio texto está a resposta. Pessoal, por hoje é só. Tchau, tchau e até mais.